Durante um período de guerra, não existe apenas o conflito diretamente armado, mas também outras estratégias que envolvem, por exemplo, questões econômicas. E é sobre esse aspecto de um determinado momento da Segunda Guerra Mundial que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar comentando um pouquinho sobre um momento específico que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, mas antes de a gente adentrar especificamente nessa questão, vamos dar uma analisadinha no contexto da economia mundial. A moeda de reserva internacional, que hoje para a gente é o dólar, que os países têm como reserva ou utilizam no comércio internacional, na época era a libra esterlina, que era a moeda basicamente da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, o que acontecia? A Inglaterra tinha um grande poder de influência econômica, assim como os Estados Unidos têm hoje em dia por possuir a moeda de reserva internacional. Então era uma grande potência, uma grande responsabilidade também que a Inglaterra tinha. E a inimiga, a Alemanha, que a gente não vai poder mencionar expressamente aqui os termos corretos, porque o YouTube acaba tirando o alcance se a gente utiliza esse tipo de palavra, mas a Alemanha da época da Segunda Guerra Mundial, né, vocês já sabem mais ou menos o que estava acontecendo, que regime que tomava conta por lá, naquele período, mais ou menos em 1940. Então, o que acontecia? A Alemanha via a Inglaterra como uma ameaça forte. Por quê? Porque a Inglaterra ela tinha muito poder financeiro, principalmente, e por consequência poder bélico, porque podia investir em armamento, no seu exército de forma geral. Foi aí que a Alemanha teve uma brilhante ideia, chamada de Operação Bernhard. Do que se tratava essa operação? Se tratava em um ataque mais voltado para o lado econômico de toda essa situação. Foi uma ideia que se baseou na noção de que, ao imprimir dinheiro, o que acontece? Você tende a desvalorizar a sua moeda, porque uma quantidade de moeda maior circulação. Para a mesma produção de produtos, por exemplo, isso tende a gerar uma inflação. Então, o que a Alemanha pensou? Ao invés da gente imprimir dinheiro e gerar inflação para a nossa população, o que a Alemanha na prática fazia? Mas o que a gente pode fazer? Colocar uma quantidade de dinheiro em circulação muito grande, de forma repentina, que com certeza ia causar uma pressão inflacionária, até mesmo hiperinflacionária, dependendo de como que seria feito. Então, o que a Alemanha pensou? A gente pode imprimir dinheiro, só que de um outro país, e para isso a gente vai falsificar a moeda desse país. Vamos dar uma olhadinha então nos slides para ficar mais didática essa explicação. Bom, nos slides que vocês estão vendo agora, a gente vai falar um pouco sobre a Operação Bernhard. Do que ela se tratava? Ela surgiu por meio do pensamento do Arthur Neb, que fazia parte do partido nazista, atuava na polícia de lá. Então, o que ele pensou naquela época? Ele teve a brilhante ideia, justamente em linha com aquilo que eu tinha falado, de forjar, ou seja, falsificar notas de libras esterlinas britânicas. O plano inicial dele, que nunca chegou a se concretizar até sua última etapa, mas acabou sendo usado em partes, como a gente vai ver, era de jogar essas notas, podia ser por helicóptero, de qualquer maneira, colocar aquele dinheiro em circulação na economia da Grã-Bretanha de forma repentina, para causar um colapso inflacionário da economia da Inglaterra. Com isso, tirar a força daquela reserva de moeda, criando uma grande instabilidade socioeconômica que poderia colocar em dúvida a confiança que os outros países tinham em utilizar a libra esterlina como moeda de reserva e como moeda de trocas no mercado mundial. Então, essa é a ideia, causar uma inflação, gerar uma desconfiança e uma depreciação da moeda inglesa através da falsificação, ou seja, a Alemanha forjar notas falsas na moeda utilizada na Inglaterra para enfraquecê-la economicamente, causar um caos social que a gente sabe que normalmente é acompanhado da inflação. Então, a Operação Bernhard levou em conta também o serviço de segurança, o SD, em alemão, como tem ali na tela. Então, esse serviço ia dar um jeito de colocar esse plano em ação, mas não foi tão simples assim. Qual que era a ideia então do plano, como a gente falou? A gente tem um vídeo específico sobre isso, só sobre a inflação, onde a gente fala por que imprimir dinheiro do nada assim gera inflação. Por quê? A gente tem que lembrar da lei de oferta e demanda. Se tem uma demanda por moeda, por exemplo, os bens, produtos, serviços que são ofertados por aquele país, o que vai acontecer? Se tem muita coisa para vender, é muita concorrência, a tendência é que os preços baixem. E os preços baixarem significa que a sua moeda vale mais, ela consegue comprar mais coisas com uma quantidade menor de unidades daquela moeda. Então, uma demanda por moeda é algo bom, produção, bens e serviços, e demanda por saldos líquidos, por encaixe, por guardar o dinheiro.
Mas do outro lado a gente tem a oferta de moeda. E quanto maior é a oferta de moeda, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação, menos ele tende a valer. Principalmente se essa oferta de moeda subir num ritmo muito maior do que a demanda por moeda. Ou seja, se a produção da economia tiver mais ou menos a mesma e a demanda por encaixe também, e você imprimir muito dinheiro, essas novas notas que entram em circulação valem cada vez menos. Então a ideia é que jorrar uma quantidade muito grande de dinheiro do nada, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação ia aumentar de forma muito repentina e muito mais rápido do que a produção daquele país, e com isso a moeda desse país ia se desvalorizar. Então, quando o dinheiro entrasse de forma súbita ali na economia, isso ia tender a causar uma pressão inflacionária, uma vez que a oferta de moeda iria aumentar em um ritmo muito mais rápido do que a produção, ou seja, do que a demanda por moeda. E além disso, a gente vai ver que um plano secundário que podia ser agregado nisso seria através do efeito Cantillon. O que o efeito Cantillon nos diz? Que o aumento da oferta de moeda tende a criar uma inflação de forma gradual e desigual, e vai beneficiar normalmente aquele que está mais perto da injeção desse dinheiro, de onde esse dinheiro entrou. No caso, se a Alemanha tivesse libras esterlinas, eles podiam usar antes de todo mundo, enquanto elas ainda tivessem um valor bom, e depois que ela fosse avançando na economia, ela ia perdendo o seu poder de compra. Um exemplo de um determinado país, o governo pode conceder dinheiro para um determinado setor, para estimular ele, por exemplo. Quem recebeu esse dinheiro recém-criado consegue utilizar ele antes da pressão inflacionária, vai usando até ele começar a rodar na economia, e conforme esse dinheiro recém-criado vai circulando na economia, ele vai sendo corroído gradualmente o poder de compra dessa moeda. Cada vez mais os agentes econômicos vão percebendo que está tendo mais dinheiro na economia, então eles podem aumentar os preços, isso gera inflação, aumento geral de preço, e com isso você vai precisar de cada vez mais dinheiro para comprar as mesmas coisas de antes, que significa a perda do poder de compra, poder aquisitivo da moeda. Então, dessa forma, os últimos agentes a entrarem em contato com esse novo dinheiro fazem em um momento que o mercado já precificou uma alta de preços e o seu dinheiro já perde o valor, como acontece na Venezuela, por exemplo, que recentemente imprimiu uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, se a Alemanha começasse a usar essas novas libras falsificadas antes de todo mundo, além de conseguir lavar esse dinheiro, eles iam conseguir usar ele com poder de compra maior antes dele se dissipar e ser usado de forma geral, esse novo dinheiro recém-criado, para daí sim surgir a adaptação do mercado a isso, que seria justamente essa inflação. Então, essas são duas formas da Alemanha estar se beneficiando. Uma poderia ser jorrando ele, como era o plano inicial, na economia da Inglaterra, o que iria causar uma inflação quase que instantânea, porque muito dinheiro entrando do nada, sem aumento de produção, esse dinheiro ia valer cada vez menos. Ou a Alemanha podia se aproveitar do efeito Cantillon, ou seja, usar esse dinheiro enquanto ele ainda vale alguma coisa, e depois que ele começa a circular, já perdeu o poder de compra, mas aí a Alemanha já usou para fazer seus negócios. Bom, então voltando aqui nos slides, vamos avançando. O plano ele não foi tão simples assim, a Operação Bernhard, de se colocar na prática. Por quê? O Arthur Neb, então, que teve a ideia, passou para o seu superior, o Heydrich, que ele demonstrou uma certa preocupação na dinâmica de como que seriam confeccionadas essas notas. Porque o exército alemão não podia deixar a mão de obra sendo gasta, entre aspas, para ficar falsificando um plano maluco que nem sabiam se ia dar certo, se eu conseguir falsificar direito. Então, o Arthur Neb propôs, olha, aqui na Alemanha tem muita gente que falsifica documentos de judeus para dizer que não eram judeus e ajudar eles a fugir, por exemplo, que a gente sabe aquele regime totalitário que fazia absurdos com determinadas religiões. Então, no caso, eles trocavam, faziam documentos falsos atestando que aquela determinada pessoa não era de determinada religião para evitar ser perseguida pelo regime da época. Então, o Arthur Neb sabia que eles prendiam muita gente que fazia essas falsificações e pensou, poxa, esses caras são experts. Então, se eles conseguem falsificar as coisas e nos enganar, só depois a gente acabar aprendendo, por que a gente não pode usar esses prisioneiros, dar algumas vantagenzinhas ali para eles, em troca eles nos ajudam nesse plano de falsificar as notas de libra esterlina lá da Inglaterra? Então, o Heydrich demonstrou uma preocupação nessa dinâmica de utilizar os preços para fabricar essas libras, porque seria algo perigoso e, na visão dele, também seria antiético. Mas a gente sabe que o pessoal daquela época na Alemanha, do partido da época que a gente não pode falar o nome aqui, a gente sabe que de ético eles não têm nada. Então, poxa, mas enfim, ele fez essa colocação. Mas, enfim, passou pelo Heydrich, daí chegou no ministro da Economia do partido da época. E o que ele pensou? Olha, isso aqui pode causar duas coisas. Uma violação do direito internacional. Então, se a gente perder essa guerra, a gente pode sofrer sanções muito piores, muito pesadas. E a Alemanha já havia sofrido sanções pós-guerra, então tinha essa questão meio traumática. E podia gerar uma desconfiança no país para negociações internacionais com países neutros, como a Suíça, que não se posicionou em nenhum lado, fazia trocas com todo mundo.
Só que se ela soubesse que a Alemanha está usando notas falsas, isso ia gerar uma desconfiança. Mesmo que a Alemanha trouxesse notas verdadeiras, todo mundo ia ficar com o pé atrás e podia sofrer um embargo econômico. Então ele fez uma análise mais econômica da situação e também jurídica. Mas acabou passando por ele e chegou, em um determinado momento, um consenso maior de realmente colocar em prática essa Operação Bernhard. E chegou a passar pelo Goebbels, que era justamente o ministro da propaganda do partido daquela época. Ele chamou esse plano, a Operação Bernhard, de um plano grotesco, com essas palavras, porque ele achou muito absurdo, mas ao mesmo tempo genial, e acabou tendo a aprovação dele até chegar no líder supremo do partido da Alemanha naquela época, o Partido Nacional Socialista Alemão, que vocês sabem quem é, eu prefiro não mencionar também porque o YouTube pode acabar derrubando, mas a gente sabe que é uma figura que utilizava um bigode bem específico, então acho que todo mundo chegou a entender com essa citação aqui. A gente não pode falar nomes pela questão do YouTube. Mas enfim, a gente teve a aprovação do líder máximo do partido da época e então foi que o plano ele podia ser colocado em prática. Para isso, se criou uma suboperação chamada Operação Andreas, que consistia em 3 fases para fazer esse dinheiro falso, essa libra esterlina. A primeira era produzir um papel idêntico ao papel utilizado nas notas de libra esterlina, que tinha até algumas composições químicas específicas que eles tiveram que levar para universidades lá da Alemanha para testar, para verificar, levaram para algumas fábricas também, e para tentar replicar de forma idêntica, utilizar a mesma água que eles tinham na solução e tudo. A segunda etapa era preparar chapas de impressão idênticas às notas britânicas, então tendo uma chapa que fazia exatamente igual a libra esterlina, o que acontecia? Se tinha o papel, se tinha a chapa com uma formatação certa, eles conseguiam fazer uma quantidade grande de notas falsificadas de forma mais rápida. Então tinha essa chapa, a gente vai ver até uma imagem depois para ilustrar isso. E a última etapa, que era mais complexa, que consistia em duplicar o sistema de numeração serial britânico. Então aquele código alfanumérico que tinha para identificar a nota como verdadeira ou falsa, eles depois de muito tempo, muita insistência, utilizando várias pessoas especialistas nisso, conseguiram replicar essa numeração. Então a ideia principal deles era selecionar então pessoas expertas que estavam presas naquele regime em falsificação e unir esforços com eles para elaborar uma falsificação com alto grau de similaridade perante as notas originais. Então era fazer uma falsificação quase que perfeita, unir especialistas, unir prisioneiros, meio que com certeza obrigar eles em troca de dar algumas vantagenzinhas, para eles contribuírem com as autoridades também, então para tentar formular a melhor nota possível. Bom, aqui a gente tem uma notícia que morreu um dos participantes, né, que deu até origem a um filme, que era... ele fez o livro A Oficina do Diabo e depois o filme Os Falsários, que é justamente contando sobre isso. Então, ele conta que ele e outros 139 especialistas judeus fabricaram dinheiro e documentos falsos para espiões nazistas. Então, ele chega a comentar que era para eles terem morrido, mas eles foram levados para esse local diferente para estar fabricando as notas. E ele fabricava certificados de batismos falsos para salvar judeus durante o regime. Então, com isso, ele sofreu muito, né? Ele chegou a pesar cerca de 35 quilos quando ele foi transferido para essa base especializada na falsificação das notas. Repare que ele então era um especialista que foi selecionado. Ali diz ele e outros 139. E ali uma foto dele com uma nota de libra esterlina falsificada. Então, ele foi uma das pessoas que conseguiu salvar. Ele veio a morrer recentemente, né? Ele fez esse filme Os Falsários, que a gente recomenda vocês assistirem se quiserem entender a história com mais detalhes também. E isso para mostrar o quê? Que eles realmente selecionavam pessoas especializadas para isso. Aqui algumas imagens das notas de libra esterlina falsificadas. A chapa ali embaixo que a gente falou, que eles tinham uma chapa idêntica às notas de libra para facilitar esse processo da falsificação, trazer um grau de perfectibilidade e de verossimilhança maior. E ali no canto inferior direito uma foto das soluções químicas que eles vinham desenvolvendo para tentar fazer o papel, replicar ele de forma idêntica ao original presente nas notas de libra esterlina. Então isso nem documentos, são fatos aqui que a gente está apresentando. O que aconteceu que acabou estragando, digamos assim, esse plano? É que o plano ele, na verdade foi descoberto. Então um grande diplomata da Inglaterra, embaixador da Grécia, ele relatou a informação que ele descobriu para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e para o Banco da Inglaterra. Então ele descobriu, através da Rússia, né? Foi um agente russo que passou essa informação para ele. Tem algumas divergências históricas aqui, não se sabe se ele era um foragido, se ele era um russo, um agente, espião, enfim.
Mas o fato é que um russo contou para ele e ele informou o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra. O que então o Banco da Inglaterra fez tendo em vista essa questão? Em 1940, o banco lançou uma nota emergencial azul de 1 libra esterlina que tinha um fio adicional de segurança metálico. E ela proibiu a importação de notas durante a guerra, em 1943, e parou de produzir novas notas de 5 libras. E alertou o público sobre o perigo da moeda falsa. Então alertou todo mundo, é assim que se verifica se é original, se é falsa. Tinha uma época que era mais fácil de identificar, tinha alguns detalhes que se podia ver. E também tinha uma questão que, uma época, devido à solução química ali do papel utilizado para as notas de libra esterlina, com um raio ultravioleta você conseguiria verificar que a coloração não ficava a mesma. Então, isso era uma forma do pessoal ver se a moeda era verdadeira ou falsa. Depois, a Alemanha conseguiu fazer solução química que mesmo com ultravioleta ali a cor era idêntica, mas enfim, foi alertando a população. E a Alemanha escolheu as notas de 5 libras, que eram as que mais circulavam na época, para falsificar, pois o impacto da falsificação seria um pouco menor do que se fizesse em uma que circulava menos, por exemplo. Então era mais disfarçado fazer com 5, por isso a Inglaterra parou de fabricar por um tempo as notas de 5 libras. Então, basicamente o plano foi descoberto. O que aconteceu então? A Operação Andreas teve um encerramento. Por quê? Por essas questões, algumas brigas internas do partido, outro pelo fato de terem descoberto. Então, o que aconteceu? O plano que antes era forjar notas de libras britânicas e soltá-las na Grã-Bretanha para criar um impacto inflacionário da economia local, virou outra coisa. Eles tiveram uma outra ideia. Poxa, isso aí todo mundo meio que já está sabendo, então vamos mudar um pouquinho esse plano. Vamos usar esse dinheiro falsificado, que a gente já gastou tempo, mão de obra, dinheiro, um monte de coisa. Vamos usar esse dinheiro falsificado que a gente já criou e que a gente tem expertise de continuar criando para financiar as operações de inteligência alemãs. Então a gente pode usar esse dinheiro de forma mais velada para trocar informações, contratar agentes, espião, esse tipo de coisa. Então, o que era a ideia? Trocar as notas falsas por francos suíços e dólares americanos verdadeiros, então basicamente lavar esse dinheiro. Ajudar o financiamento de operações especiais, incluindo a compra de armas no mercado negro. Então joga esse dinheiro e troca por bens de verdade, por armas no caso, ou por notas de outras moedas de outros países que são verdadeiras. Então a gente conseguiria, na visão da Alemanha, eles conseguiriam um dinheiro original sendo trocado por um falso. Enfim, então lavar esse dinheiro. Eles utilizaram, isso é um fato, essas notas falsas para pagar o agente turco, que é ali o codinome Cícero, por seu trabalho de obtenção de segredos do embaixador britânico. Então, eles utilizaram isso em operações especiais. Além disso, as notas falsas, com um valor nominal de 100 mil libras, foram usadas para obter informações que ajudaram a libertar o líder italiano Benito Mussolini no ataque que teve em setembro de 43. Então, esse dinheiro ele acabou sendo utilizado, não foi utilizado conforme o plano inicial, que era jogar na economia inglesa aquele dinheiro para gerar uma hiperinflação, que seria o efeito econômico decorrente disso, mas eles usaram de outra forma, se aproveitaram um pouquinho do efeito Cantillon, que a gente comentou, e também trocaram esse dinheiro por dinheiro de verdade ou por bens materiais, como armas, por exemplo. Então eles tiraram uma vantagem disso, imprimiram dinheiro do nada e conseguiram utilizar, sendo que era de outro país. Então o plano deu certo em partes, né? Não como originalmente planejado, mas de forma secundária. Eles conseguiram ajudar, contribuir no plano para libertar um outro líder de uma outra nação que era parceira deles na época. Então, aqui um exemplo do que seria o plano inicial, jogar esse dinheiro na Inglaterra. E no gráfico ali do lado direito, nós temos a base monetária do Reino Unido na época, em 1940. Eram 815 milhões de libras. Estima-se, os historiadores estimam que o volume total de notas produzidas falsas variam entre 182 e 300 milhões de libras. Então, num universo onde existiam 815 milhões de libras, você imprimir e falsificar de 182 até 300 milhões é algo muito impactante. Podia chegar até 1/3 ali de toda a base monetária sendo impressa do nada e jogada na economia. A gente vê que pelo gráfico depois aumentou, mas na época, 815, teria um impacto muito grande, seja algo entre 132 e 300 milhões de libras. Qualquer coisa desse intervalo impactaria muito a base monetária, ainda mais que seria de forma súbita pelo plano, jogar de helicóptero ali o dinheiro, como a gente fala, brincando. E que fim levou depois? Esse dinheiro falsificado, depois de descoberto, depois que já tinha cessado a guerra, foram jogados em lagos que tem na Áustria. Então, depois até
mergulhadores foram pegar as caixas com essas notas, uma parte foi queimada, enfim, mas depois que jogaram nesse lago, alguns historiadores foram buscar essas notas para poder estudar, para poder deixar registrado na história. Então, algumas imagens do pessoal tacando ali nos lagos as notas, outro pessoal levando para queimar, enfim. Então, é basicamente isso, pessoal. Aqui nós vemos que a guerra ela não se trata apenas de conflitos armados diretos, também temos estratégias sociais, estratégias econômicas por trás. E essa ideia de estar tentando imprimir dinheiro para gerar a inflação também era uma ideia que os alemães já conheciam e tentaram implementar no momento de guerra. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e convidamos vocês também a conhecer os nossos cursos. Nós temos curso Start para quem está começando no mundo dos investimentos, falamos sobre renda fixa, renda variável, algumas estratégias. Curso BVI, Bolsa de Valores para iniciantes, para quem está querendo iniciar nesse mundo de Bolsa de Valores, não sabe por onde começar, o que é uma ação, o que é renda variável. Ali é o curso ideal para você. E o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliários, que são uma alternativa para se proteger da inflação que a gente tanto comentou no vídeo de hoje. Bom, agradeço a atenção de todos. É legal a gente reestudar um pouquinho da história para tentar não repeti-la. Vamos sim, tirar lições de contextos, questões econômicas, de uma forma mais legal, contando um pouco da história e como isso foi utilizado na prática como uma estratégia de guerra. Espero que tenham gostado.